Olá, bom dia. Hoje é dia 1 de janeiro de 2023. Aqui é a Simone Quintiliano que está falando e esse áudio aqui é a análise astrológica do ano de 2023, mas por um olhar mais mundial. Aqui não é uma análise pessoal. Para isso, cada pessoa precisa entender o seu mapa natal, cada pessoa precisa entender o seu mapa do ano, que é feito sempre com base no mapa natal, para entender ali como que cada área da sua vida será aspectada com tudo que está acontecendo, mas essa análise é importante, essa análise aqui, ela é importante para você entender as questões mundiais, as questões do coletivo, porque, claro, nós fazemos parte desse coletivo, a gente faz parte desse processo todo, e independente do que esteja acontecendo aí no mundo, a gente faz parte, não tem como não fazer parte, mas é importante entender que quanto mais você tem contato com o seu mapa natal, quanto mais você tem contato ali com o seu mapa do ano, mais você consegue entender de fato em que momento você está, qual fase da vida você está e como que tudo isso que está acontecendo ao seu redor pode te influenciar de alguma forma e como você pode influenciar esse externo de alguma forma, porque é tudo uma correlação, a gente não vive separada, não existe essa separação mesmo das coisas, às vezes a gente até enxerga dessa forma, que aquilo está acontecendo ali, mas não tem nada a ver comigo, mas acaba que tudo tem a ver com a gente, e a gente tem a ver com tudo. Então, é importante entender os rumos aí para esse ano, os rumos mundiais, da sociedade, da gente como sociedade, desse desenvolvimento aí coletivo para 2023, para que a gente consiga se preparar. As previsões servem para isso, para que a gente saiba que vai chover, existe a possibilidade de chuva e a gente vai e leva o guarda-chuva, ou a gente leva o guarda-sol, enfim, as previsões eu enxergo muito dessa forma. A gente sabe que pode ser que chova, pode ser que chova forte ou fraco e a gente se prepara. Se a gente precisar sair de casa, se a gente precisar fazer alguma coisa. Eu enxergo as previsões assim. Não quer dizer que a gente vai conseguir mudar muita coisa, mas a gente consegue se antecipar e mudar ali a forma como a gente lida com os acontecimentos, tá? Eu vou começar falando das questões mais políticas, sociais, econômicas. Eu não vou falar aqui do astrologuês. Se depois, quem tiver interesse em saber qual o posicionamento e por quê, é Plutão, é Saturno, o que está mesmo de mais forte, com relação aos planetas, depois pode me mandar uma mensagem que eu mando. Aqui eu vou evitar falar o astrologuês para ficar o mais claro possível com relação a tudo que a gente vai perceber ao longo do ano. As questões mais de políticas sociais, as questões econômicas, a gente tem um ano aí muito marcado pelas disputas pelo poder, um aumento do patriotismo. A gente viu muito essa questão do patriotismo acontecendo nesse último ano por conta das eleições. A gente viu uma coisa muito forte e não foi só no Brasil, a gente viu isso pelo mundo aí, um aumento do patriotismo mesmo, das pessoas quererem defender a sua pátria, essa volta às vezes até de raízes, as pessoas terem isso mais em mente, de eu pertenço a esse lugar, eu tenho que defender este lugar, eu tenho que defender o meu povo, e esse ano não será diferente, esse ano, ao contrário, e isso permanece e aumenta. Então, e as disputas pelo poder por conta disso, elas crescerão bastante, tá? A gente vai perceber aí que, infelizmente, essas questões de guerra, de conflitos, isso continua forte. Infelizmente, não é um ano em que a gente vai perceber que isso vai se acalmar. Não, existe até uma tendência mesmo de isso até aumentar de alguma forma, porque é um ano que muitas coisas virão à tona, muitas coisas que precisam ser reveladas, elas aparecerão de vez. E aí a gente sabe que isso vai causar um conflito, isso causa aí uma emoção nas pessoas e as pessoas reagem a isso. Então, é um ano que a gente vai perceber bastante isso também. Uma crescente muito grande também
com relação à resistência aos tipos de governos que a gente tem. Então, as pessoas reagindo um pouco mais a isso, reagindo um pouco mais com relação àquilo que elas não acham que é certo. Não vai ser aquele ano que a gente percebe que as pessoas estão apenas, estou aqui reclamando e estou vendo que tudo está acontecendo e estou deixando passar. Não, é um ano em que as pessoas vão reagir um pouco mais a isso. Elas vão realmente colocar para fora a sua insatisfação e buscar de verdade uma mudança aí, né, na sociedade com relação a isso, assim, a nível mundial, trazendo revoluções, muitas manifestações. A gente tem muitos aspectos desse ano aí parecidos com de algumas manifestações que a gente teve em anos aí, anteriores e é uma tendência mesmo, se a gente for analisar, principalmente do que vem acontecendo até aqui, porque é sempre bom lembrar que a astrologia, ela retrata a realidade, e nada na nossa vida, nada no mundo muda da noite para o dia. Não é uma chavinha que a gente muda ali e tudo mudou. Então, de um ano para o outro, não é que, né, desligou uma chavinha aqui, ligou outra chavinha ali. Não, é tudo um processo. As coisas vêm acontecendo e é uma fase. É como se fosse noite e dia. Não tem um horário que de repente ficou noite. E não tem um horário que de repente ficou dia, né? A gente vê aquilo de forma gradual, é uma fase. Então, esses acontecimentos todos, a gente já vem percebendo aí nos últimos tempos, uma crescente mesmo dessa insatisfação, das pessoas se manifestando um pouco mais, se movimentando um pouco mais. A gente até, isso é uma coisa interessante, porque por muito tempo a gente percebeu, aqui no Brasil isso acabava sendo um pouco forte, a gente percebia em alguns momentos uma coisa muito de reclamação nos bastidores, mas ficava nisso e ninguém ia para frente com essa reclamação e as coisas ficavam como elas estavam. E a gente percebe que 2023 já tem um movimento bem diferente com relação a isso, tá? A questão de aumento de lideranças femininas também está muito forte para 2023, então a gente percebe aí um ano que muitas questões femininas vêm à tona e o aumento também desse poder feminino. Então, muitas mulheres subindo aí ao poder, né, tendo cargos de proeminência, mulheres fazendo a diferença mesmo em pesquisas, no campo político, no campo econômico, nas questões sociais. Então, o tema mulher estará em alta, bastante, bem alta mesmo, mas também figuras é ótimo, né? Figuras femininas realmente tendo aí o seu destaque em várias áreas. A gente percebe esse movimento, e isso é uma coisa que a gente já vem percebendo também, até com relação à pandemia, com relação até às pesquisas na pandemia, mulheres que tiveram um grande destaque aí, e isso fica muito, muito forte, tá? Tem também um crescimento aí muito grande de pessoas que realmente querem transmitir um bom conhecimento. Então, se você é uma pessoa de uma área que você gosta de transmitir um conhecimento, você gosta de defender a sua área de uma forma que você entenda que aquela área ali, ela precisa que o conhecimento seja passado de uma forma mais responsável, de uma forma mais séria, esse ano é um momento muito bom para isso. Por quê? Porque a gente vai perceber esse crescimento das pessoas se interessando em falar um pouco mais da sua área, com mais seriedade, espalhar esse conhecimento dessa forma, e a gente vai perceber também as pessoas buscando mais esse tipo de conhecimento, as pessoas questionando um pouco mais, pensando, nossa, mas isso aqui tá certo? Será que isso aqui tá certo? Eu queria entender melhor. Deixa eu entender mais a fundo esse assunto. Será que tudo que eu sei, tudo que eu soube até agora, tá certo, não tá? Então, a gente percebe esse movimento das pessoas se questionando um pouco mais, as pessoas duvidando um pouco mais, resgatando alguns conhecimentos. Então, a gente percebe isso também.
Então, para qualquer pessoa de qualquer área que goste de falar do assunto, que tenha essa questão mais de eu preciso disseminar a informação, disseminar o conhecimento aí com mais responsabilidade, esse ano vai ser maravilhoso, porque você vai se sentir até mais inspirado a isso, né? Então, é muito interessante para todas essas questões. É um ano até de muitas descobertas, a gente tem muitos aspectos aí que para as questões para a área científica, né? Um ano de muitas descobertas. Na verdade, assim, não só esse ano, né? Um ciclo aí que começa até para os próximos 20, 21 anos, por conta até da questão de Plutão em Aquário, que é um grande acontecimento de 2023, a descoberta mesmo de descobertas científicas, até às vezes incômodas, porque são aquelas que mexem naquilo que a gente está acostumado. Então, sai do comum, né? Porque Aquário tem muito essa questão do sair do senso comum, a coisa original, excêntrica, autêntica. Então, descobertas científicas que impactarão muito, que farão a gente repensar muita coisa, que a gente vai pensar, nossa, mas eu não imaginava que isso fosse possível. Esse é um movimento que inicia muito forte agora em 2023 e fica aí pelos próximos 20 anos, pelo menos. E isso acaba sendo um marco, né? O ano em que a gente tem o início de processos que se desenrolarão por muito tempo, é um ano muito importante, é um ano que é realmente muito impactante, porque é o marco, é quando a gente vê que as pessoas estão despertando para algumas coisas, né, e a gente começa a entender a importância disso, e a gente consegue analisar também o desenrolar de tudo isso nesse período e como que a gente também se encaixa. Então, para quem também gosta de estudar nessa área, quem gosta de estar em contato com evoluções tecnológicas, pessoas da área de tecnologia ou pessoas que gostam mesmo, gostam de tecnologia, gostam de saber as inovações, as atualizações, então investir aí em questões de tecnologia em casa e tudo mais, a gente vê muito isso, até porque é um ano de muitas quebras de paradigmas e a gente sabe que as descobertas científicas e a tecnologia, elas ajudam muito nessas quebras de paradigmas, que faz as pessoas repensarem, faz as pessoas acordarem e falar, nossa, isso aqui é possível, então. Nossa, então a pessoa começa a repensar. Inclusive, isso, toda essa questão mesmo de se intensificar os canais de comunicação, se intensificar as questões da tecnologia, vai ajudar muito a gente a entender também o nosso papel dentro de tudo isso. Qual é o nosso papel? A gente está efetivamente fazendo alguma coisa para a melhora da sociedade, para a melhora do coletivo? Ou a gente está apenas ali, muitas vezes, reclamando do coletivo, reclamando das coisas, mas a gente mesmo não está fazendo nada. Então, acho que se intensifica essas reflexões. É um ano de muitas reflexões. A gente percebe também que a consciência social, a consciência humanitária, ela começa a ser um pouco mais percebida. A gente tem esse impulso de falar, não, eu preciso ter um pouco mais de consciência humanitária, da consciência social, de entender esse todo. Quando a gente entra em trânsitos importantes em Aquário, o coletivo, ele toma ali, ele tem uma força, ele pega a vez dele, assim, e a gente tem bastante coisa para esse ano, né? Então, e essa intensificação dos sistemas de comunicação, da tecnologia, vai ajudar muito a disseminar as coisas mais rapidamente, cada vez mais, porque a gente já vive isso hoje. A gente vive uma época que isso tudo é muito intenso, né? As informações chegam muito rápido, tem muita informação ao mesmo tempo, né? É um ano em que a gente vai questionar muito os nossos valores, principalmente os valores religiosos, aqueles valores que não fazem mais sentido aos sistemas vigentes, aqueles valores que não fazem mais sentido
para aquilo que a gente vê de fato na prática, no dia a dia. Então, muitas serão as perguntas que serão feitas nesse ano, de por que isso? Faz sentido isso? E valores no geral, tá? Nos valores, a gente vai perceber que o nosso olhar se volta muito para entender quais são os valores que você tem na sua vida até hoje, e se eles fazem sentido para a vida que você tem hoje, para aquilo que você vive hoje, os seus valores, aquilo que você fez até agora, tá fazendo sentido ou não tá? É importante ter esse questionamento, é importante ter essa clareza, porque muitas vezes a gente vive no automático mesmo. A gente tem os nossos valores, eles são importantes, claro, mas a nossa vida vai mudando, nossa consciência vai mudando, nosso nível de consciência vai mudando e as coisas vão acontecendo e a gente está ali na mesma. Então a sua vida já mudou e você continua com valores que não estão mais casando com aquilo. Então, é momento de rever. E esse ano a gente essa parte da nossa vida será muito remexida para a gente entender melhor. E óbvio, coletivamente a gente vai ver muitos questionamentos com relação à questão religiosa, porque a gente sabe o poder que muitas instituições religiosas têm aí, né, no coletivo, realmente, independente se a pessoa tem uma religião ou não, ela vai começar a questionar isso, questionar as coisas. Será que isso aqui faz sentido? Será que não faz? Como que tá isso, né? Então, assim, é tudo uma questão mesmo de a gente entender qual é o nosso papel, né, na sociedade, qual é o nosso papel nesse todo aí, também para que as mudanças ocorram. Porque se a gente não questiona as coisas não mudam nunca. Se a gente não questiona os nossos valores e o que tem aí no externo também de valores, as coisas nunca vão mudar. A gente vai vivendo, às vezes a gente até sente um incômodo na vida, na nossa vida, a gente sente um incômodo ao se relacionar com as pessoas, mas aquele incômodo é porque alguma coisa já precisava ter sido mudada e a gente está fazendo igual. E às vezes a gente se apega também mas eu sempre fiz assim, deu certo. Mas agora não dá mais certo. Então, o que você precisa fazer para dar certo? Então, é um ano que a gente vai questionar bastante essas coisas, que a gente vai entender isso de vez, sabe? É um ano de muito mergulho, de a gente entender, é um período para a gente entender profundamente as nossas questões. Porque tem muita mudança vindo por aí. A gente está passando por um período, um ciclo aí longo de períodos bem importantes de mudança. A gente já vem percebendo isso aí, de 2019 principalmente para cá, mas não é um ciclo que se encerrou ainda, de grandes mudanças. E agora é a fase que a gente precisa refletir. Muita coisa que a gente viveu nos últimos 2 anos, principalmente por conta da pandemia, a gente vai começar a entender de vez agora. Então, esse período, a gente percebe isso, um entendimento maior de, é isso que aconteceu, eu estou conseguindo entender melhor, eu estou conseguindo direcionar um pouco mais ali as minhas ações de uma forma mais assertiva, porque eu estou entendendo, porque nos últimos 2 anos, gente, foi muito difícil, né? Foi um período muito difícil, a gente ficou muito confuso, muita coisa mudou, e assim, o que mudou na nossa vida, aquilo não se estabelece da noite pro dia, aquilo vai acontecendo e tal, e a gente, né, vai assim, nossa, o que tá acontecendo aqui na minha vida? E assim, agora a gente começa a perceber que, enfim, muita coisa você já entendeu, muita coisa já se estabeleceu e, assim, foi melhor ou foi pior? O que foi melhor? Como você mantém? O que foi pior? Como você muda? E 2023 traz essa tônica, sabe? Enfim, a gente precisa realmente ter mais um senso de realidade, porque muitas vezes a gente vem vivendo as coisas também sem esse senso de realidade. A gente fica buscando muito aquilo que a gente quer, e a gente tem que buscar o que a gente quer, claro, só que a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que ter esse senso de realidade. O que você quer faz sentido para esse momento? O que você está buscando faz sentido para o que está acontecendo? A gente precisa fazer essa reflexão.
E esse ano isso ganha muito força, né? Na questão da economia, aí a gente percebe até um boom imobiliário. Esse aspecto eu achei muito interessante, até por conta da entrada de Júpiter em Touro, e de alguns outros aspectos também, mas um boom imobiliário, novamente, porque a gente teve isso na pandemia, um boom imobiliário para uma questão do pessoal indo, né, indo para o interior, para essas áreas mais rurais até. Conheço várias pessoas que foram morar em chácaras, fazendas, pessoas que até já tinham e decidiram mudar de vez para esses locais na pandemia. Esse ano é um ano de consolidação disso. Então, muita gente que durante a pandemia ficou refletindo como é que vai ser minha vida daqui para frente, porque teve isso, né? Quem não trabalhava com online, passou um período aí tentando entender como é que é esse negócio de trabalhar em casa, será que a empresa vai ficar assim, não vai? Será que vai ter uma mudança? Isso aqui é para ficar? Como é que é, sabe? E esse ano, isso já está mais claro para muita gente, porque a gente já aprendeu a lidar um pouco mais com viver na pandemia, a gente já entendeu mais aí na nossa rotina de trabalho, rotina de vida, esse novo normal que falam tanto. Então, para esse período, essas coisas se estabelecem mais e a gente consegue, então, perceber como que tudo isso vai ficar daqui para frente. E aí esse boom imobiliário, então, tem uma retomada muito forte para este setor, né? Imóveis em cidades pequenas, essas questões mais rurais também, a gente vai perceber mais pessoas buscando ir para esses lugares, para cidades menores, buscando mais tranquilidade, mais paz, mais qualidade de vida, e essas pessoas investindo em imóveis porque elas já vão querer realmente se estabelecer. A gente vai perceber um cansaço muito grande, geral, das pessoas, dos grandes centros, as pessoas questionando por que eu moro aqui, por que eu tô vivendo essa vida desse jeito, nessa correria, nessa loucura, sendo que eu não precisava estar passando por isso mais. Então, como junta com essa tônica do mergulho nos nossos valores e tudo mais, tudo uma coisa leva a outra, né? Então, o que eu falei, nada é da noite pro dia, uma coisa vai levando a outra. São questões que todo mundo já vem pensando muito nos últimos 2 anos, que as pessoas vêm se readaptando e em 2023 isso se consolida, a gente percebe muito essa crescente aí. Então, esse boom imobiliário seria por isso, das pessoas buscando mesmo sair dos grandes centros, buscando qualidade de vida, repensando aí a própria vida. Será que o que eu estou fazendo na minha vida, estando nessa correria, nesse estresse, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são os impactos? Então, a gente vê esse êxodo urbano que começou na pandemia, muito por busca de segurança, agora ele retoma muito forte, por busca de segurança também, mas também por outros valores, né? Por conta desse questionamento aí, tá? A gente vê, assim, uma crise energética muito forte, também tem uma questão aí da questão de eletricidade, a gente pode ver crises assim, apagões, enfim, coisas que farão a sociedade como um todo pensar de vez em novas formas de produzir energia mesmo. Isso fica muito forte, inclusive ali de março a junho, julho, mais ou menos, porque a gente... É uma coisa que a gente já vem pensando, sim, mas também fica forte agora, porque haverá uma necessidade maior de pensar com relação a esses assuntos, né? O primeiro semestre de 2023, a gente percebe uma crescente aí em alguns momentos da inflação, uma certa instabilidade econômica, sabe? Economicamente, precisaremos nos reinventar mesmo. O ano todo, a gente vai perceber um pouco mais de flutuações econômicas, sabe? No momento tá bom, ruim, no momento, né? Isso fica mais forte do que já está. Esse ano a gente percebe essas flutuações econômicas. O primeiro semestre, ele
tá um pouco mais ruinzinho aí nessa questão financeira, então a gente tem que se respaldar mais, evitar grandes investimentos, grandes gastos, essas coisas, porque fica mais forte mesmo. Segundo semestre fica um pouco melhor, economicamente falando, mas ainda com muitas flutuações, tá? Esse ano a gente pode começar a ver também um questionamento até com relação ao novo plano econômico. Os posicionamentos que a gente tem para esse ano, eles são muito parecidos com os posicionamentos que a gente teve quando teve o plano real, a mudança do plano real, mudança para o plano real. Não quer dizer que será igual, né? Porque na astrologia a gente sabe que a gente analisa os fatos, porém, não quer dizer que será igual, porque cada ano é um ano, a gente tem um contexto diferente, as coisas se desenrolam, obviamente, de uma forma ali diferente, mas os aspectos são muito parecidos com o que a gente teve naquela época. Por isso que a tendência é que esse ano a gente comece a discutir de fato com relação a isso, né? Um novo plano econômico, mudanças fortes na economia, gente, porque será realmente muito necessário. Na questão de turismo, essas áreas mais que são voltadas ao lazer também, a gente vê um crescimento maior esse ano, inclusive até no turismo a gente começa a perceber pessoas buscando estar mais em contato com a natureza, principalmente para o segundo semestre, tem muitos aspectos assim, da gente buscando mesmo ter mais lazer, ter mais qualidade de vida, estar mais perto da natureza. Então, esse pessoal que trabalha com turismo, muito voltado para essa área, eles vão conseguir realmente ter uma crescente com relação a isso. A gente percebe até as pessoas também, áreas que, num geral, trabalham com decoração, com coisas pro corpo, cuidados com o corpo, porque é um ano em que as pessoas procurarão valorizar mais aquilo que é seu, entendeu? Então, a gente percebe aí essa crescente de valorizar a sua casa, valorizar o seu corpo, sabe? Assim, tudo que é seu. Então, a gente tem muito essa tônica para esse período, da gente se voltar. Então, às vezes, a pessoa querer fazer reforma em casa, valorizar cada vez mais o seu lar, comprar um móvel bonito, organizar aquele ambiente, gostar de estar dentro daquele ambiente também. Valorizar o seu corpo, cuidar da saúde, mudar hábitos, então, e tudo que é seu, e todas essas áreas relacionadas a essas questões também, até mentais e tudo mais, essas áreas terão um bom crescimento, tá? Na questão de clima, tem muito aspecto realmente para desastres climáticos, infelizmente, a gente vê aí, na verdade, isso já vem sendo falado desde o ano passado. Não necessariamente por astrólogos, né, pelas pessoas da área mesmo, que existe uma tendência muito forte que vem crescendo e que para 2023 permanece, que é de máximas também nas temperaturas. Então, por exemplo, máximas de frio, máximas de calor demais num lugar que não faz. A gente viu isso muito em 2022, né? Máximas de frio, então frio num lugar que não era para fazer frio. O frio por muito tempo, calor por muito tempo, calor numas épocas nada a ver. Então, assim, não só a região não era de calor, mas também nem era a época de calor e tá calor. E aí, onde não era frio e tá frio, sabe essa coisa? Então, a gente vê muito isso, infelizmente, né, no ano de 2023, e esses desastres climáticos muito por conta, de aquecimento, de todas essas coisas que a gente já é a pauta de muito tempo, e inclusive é uma outra pauta que vai voltar com muita força, das pessoas realmente questionarem as questões da natureza, uso de agrotóxico, uso medicinal de várias plantas, de várias coisas que até agora acabava que isso ficava meio de lado, então uma retomada muito grande. Então, a gente às vezes presenciar questões de nevascas muito fortes, ter até nevascas históricas, desastres com vento,
É assim, para a questão de clima, até para quem nunca ligou para isso, esse ano as pessoas vão despertar. A gente tem muito esse movimento. Sabe aquelas pessoas que, não tô nem aí pra isso, tal, nem me ligo pra isso, tal. Até essas pessoas, elas se perceberão um pouco assustadas com o que tá acontecendo e, sabe, aquele choque, aquele alerta de, opa, eu acho que eu preciso, né, dar um pouco mais de importância para isso aqui. E o coletivo, é a força do coletivo, é de mudança significativa mesmo com relação a isso, tá? Para a questão de saúde, gente, questão de saúde, a gente tem que ter muito em mente que o que a gente viveu nos últimos 2 anos foi muito atípico, foi muito intenso. E a gente ainda está sofrendo muito as consequências. Porque as consequências das coisas que acontecem, assim, de mais impactante na nossa vida, essas consequências, elas vêm lentamente. Essas coisas não é assim, do nada. Então, esse período agora, esse 2023, a gente vai começar a perceber fortemente as consequências do nosso esgotamento mental. Então, é um ano que vocês vão perceber que coletivamente as pessoas estarão muito estressadas, assim, aquela coisa mental, aquele esgotamento mental, pensando muito, pessoas muito ansiosas. Então, e por isso até é importante para quem já faz parte de um processo terapêutico não largar, sabe? Valorizar muito esses processos. Quem não faz nenhum tipo de processo aí de psicoterapia ou faz algum esporte, alguma coisa que extravase, uma pessoa que não busque, pessoas que não estão buscando qualidade de vida, é um momento para definitivamente parar e falar, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Porque a saúde mental estará muito, muito em foco para esse período. Porque realmente tudo, o nosso cansaço mental, nosso cansaço emocional, nosso cansaço psicológico dos últimos anos não tá fácil. Tá? Não tá fácil, tá um cansaço de esgotamento. E a gente vai perceber muito essas consequências para esse período, tá? Então a gente percebe também aí para 2023 um aumento da busca por cuidados com a saúde mental. Por quê? Porque haverá uma crescente de problemas associados à saúde mental, uma crescente de problemas associados ao emocional, ao psicológico, e as pessoas vão se sentir assim obrigadas a procurar essa ajuda, realmente. Para a questão da espiritualidade, né, lembrando que espiritualidade não é religião, a gente tem algumas entradas aí importantes, alguns aspectos importantes. A gente tem a entrada de Saturno no signo de Peixes, então a gente vai buscar cada vez mais esse autoconhecimento, entender o que a gente fez, o que a gente fez até agora, o que a gente está colhendo, o que a gente aprendeu até aqui, o que a gente quer plantar, o que a gente quer para o nosso futuro. Então, a gente vai perceber um interesse muito grande das pessoas em entender melhor esses assuntos, fazer mesmo essas reflexões. A gente vê até por conta do Saturno em Peixes aí, novidades científicas que nos ajudarão em todos os aspectos, né? A gente vive um momento já que está nos alertando muito para a importância da gente ter maior consciência com relação à vida, né? Sobre a finitude da vida. E em 2023, com essa entrada de Saturno em Peixes, a gente vai perceber isso muito forte, de como que a gente se encaixa nesse universo, sobre a finitude da vida, a gente refletir, para a gente não viver a vida só assim, tô vivendo aqui, tô só, né? É até interessante, porque eu até tinha esquecido de mencionar, quando eu comentei das coisas tecnológicas, científicas, muitos estudos, é um ano que a gente vai perceber uma crescente muito grande, até por conta da busca por qualidade de vida, de tecnologias sendo implantadas dentro de casa. De fogões melhores, geladeiras,
essas questões de, por exemplo, cozinha, o aparelho que faz isso, o que faz aquilo, essas casas mais inteligentes mesmo, com essa inteligência artificial muito dentro dos ambientes dos lares. Por quê? Porque tudo isso se relaciona muito com a qualidade de vida. Aquilo que pode fazer por você e você não tem, né? Obviamente você não vai ter que fazer. Então, e a gente vai perceber que tudo isso nos ajuda nesse processo como um todo, né? Bom, para a questão de relacionamentos, né? É interessante que 2023 será marcado por uma mudança muito grande na questão de como a gente se relaciona. A gente vai perceber que existirá essa crescente na busca por estabilidade emocional nos relacionamentos, as pessoas buscando mais segurança, as pessoas querendo mais compromisso. Então, até é como se fosse assim, quem está solteiro vai buscar um pouco mais essa estabilidade e tudo mais, e quem é casado também buscando uma maior estabilidade dentro do seu relacionamento e também questionando muito as questões do relacionamento. Por quê? Porque essa coisa do viver no automático, a gente já não vai conseguir. Não vai conseguir, porque muita coisa vai acontecer que vai nos levar ao entendimento real das coisas, né? Não dá para viver automático, assim, nem como solteiro, nem como casado, nem namorando, nada, não dá para viver no automático. As relações. Outra coisa, não só nos relacionamentos amorosos, mas nos relacionamentos com a família, com seus amigos, com as pessoas do trabalho, as pessoas vão começar a buscar mais uma estabilidade. As pessoas querem paz, entendeu? Sabe aquela coisa esse negócio de relacionamento agitado e aquela confusão, mas sempre foi assim. Não, as pessoas não estão buscando paz. As pessoas vão começar a entender que num relacionamento a gente precisa ter paz. É importante ter paz. Vai ter paz todo dia? Claro que não, né? A vida não é assim, mas no geral, sim. Qual é o seu 80%? Seu 80% é confusão, é só cansaço mental, cansaço ali, um esgotamento de ter que conviver com aquelas pessoas, ou não? Então, nesse 2023, a gente percebe isso, as pessoas estarão mais realistas nos relacionamentos, sendo mais empáticas, menos ideológicas também, sabe? Então, a gente percebe até as pessoas retomando um pouco algumas tradições, sabe? Então, algumas tradições românticas, casamentos, bailes, essas coisas que pode ter ficado um pouquinho mais de lado nos últimos tempos, a gente vê uma retomada disso. Os valores de família, as pessoas também se voltando a esses assuntos, de pensar se realmente esses valores fazem sentido para elas, se elas não se beneficiariam com isso. E, como eu mencionei, né, não só no relacionamento amoroso, mas também nos relacionamentos num geral, de você querer ter amizades que façam mais sentido para você, de você querer ter pessoas do seu lado que realmente que aquilo ali faz sentido para você, né? Nada de viver realmente no automático, nada de, assim, essa coisa do não sei nem porque que essa pessoa tá na minha vida. Então, é um período que a gente questiona muitos grupos que a gente pertence, se faz sentido a gente estar nesse grupo ou não, né? Então, todas essas questões aí a gente vai perceber bem forte em 2023. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. Tantas anotações. Não, gente, é isso. Demais, assim, né? Como eu mencionei no início. Entenda o seu mapa natal, tá? Para você entender a sua personalidade, as suas dificuldades, as suas maiores habilidades. Entenda o seu mapa do ano, para você entender que fase você está, você vai estar focando em qual área, em que questão. Mas, entendendo o coletivo, a gente sabe que fazendo parte do coletivo, muito disso a gente também vai trabalhar na nossa vida. E muito disso a gente perceberá ao nosso redor com as pessoas com qual a gente se relaciona.
né? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Desejo um ano aí melhor pra gente, né? Porque foi um ano, 2022, 2021, foram anos bem tensos. Eu espero que a gente consiga aí desenrolar muitas coisas, tá bom? Um beijo.